chegando mais aos irmãos ali, eu vou aguardar um minutinho para nós meditar na palavra todos juntos. Lucas 18, versículo 10 a seguir, diz a palavra de Deus nesta noite: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilha será exaltado. Hebreus 11, 6. Pode achar aí, Hebreus 11, 6. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz a palavra de Deus desta maneira: diz assim: ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? 2 irmãos subiram à igreja, o fariseu e o publicano. O fariseu, além de falar mal do irmão, ele dizia que não era igual aos demais homens. Mas o publicano nem erguia os olhos para o céu, reconhecendo os seus pecados, as suas misérias. O que Deus está dizendo para nós nesse início desse culto? Quando nós comparecemos para adorar a Deus, quando nós temos no propósito de colocar as nossas dificuldades diante de Deus, não como este irmão que começou a falar mal do outro irmão, começou a se engrandecer. E uma das coisas que queremos dizer, é necessário a fé. É necessário que você tenha fé. Não ter a fé só nos momentos que você está tudo bem contigo e com a tua casa. E também não começar a falar mal do irmão, como esse homem estava falando. Além de se exaltar, ele também disse que não era como aquele publicano, falando mal do irmão. E quando você fala mal do teu irmão, como disse Jesus, um só voltou justificado para casa, porque aquele se humilhou, e aquele que se exaltou voltou vazio. Que nesta noite você possa voltar cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Não começar a falar mal do teu irmão,
pode voltar justificado, não pode voltar. Mais complicado ainda. Você descer murmurando, falando, aí não vai dar certo. Vamos orar em nome de Jesus. Fecha seus olhos nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida nesta noite. Então, em nome de Jesus, aqui está um pequeno rebanho que subiu nesta casa de oração para prestar uma adoração, prestar um culto a Ti nesta noite, ó Deus. Então, o Senhor é o único que sonda o coração e os pensamentos. Então, começa agora a mudar os nossos pensamentos. Começa agora a mudar as nossas atitudes, para que possamos comparecer diante do trono da glória com graça e misericórdia, Pai, e não falando mal do nosso irmão, que possamos estar presentes diante do poder do Espírito, para que possamos ser justificados e voltarmos em paz para nossa casa. Senhor nosso Deus, se alguém entrou aqui nesta noite não sentindo paz, mas que nesta noite o Espírito Santo começa a trabalhar nesse coração, trazendo a paz, a alegria, Senhor, libertando a sua casa, a sua família, repreendendo todo o mal, toda a fúria do inferno, toda a fúria das trevas, que muitas das vezes traz as confusões, as discórdias dentro dos lares. Espírito Santo, recebe a adoração do grupo de louvor que vai entoar a Ti nesta noite. Faz a tua obra nesse lugar, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, e as palmas são de vitória para Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Vamos louvar aquele que é santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Importa que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quem veio aqui com essa intenção? Quem veio aqui com esse coração de adorar a Deus em espírito e em verdade? Mas adore a igreja, você nasceu para adorar. Te adoramos.
queria deixar de botar um testemunho aqui, para você ver como que às vezes as fatalidades acontecem. Muitas das vezes a gente julga, mas aquele lá aconteceu aquela fatalidade. Eu levantei pela manhã na minha casa e varri todo o meu terreiro, onde é a parte dos fundos lá. Daí queimei aquelas folhas e peguei os meus 2 netos, o pequenininho e o Arthur. Peguei as 2 bicicletas deles e devia eles brincar, né? Tinha uma bicicletinha assim, devia descer com a botinha e ia embora. Né? Daí o Arthur falou assim: pô, vamos ver os bebês da vizinha ali. E vamos ver os cabritos da vizinha no fundo. Nunca teve um monte de comidinha para os cabritos. Aí tinha lá fazendo aquela situação. Daí eu olhei na minha cana, assim, umas canas bonitas no fundo. Falei: sabe de uma coisa? Vou ensinar essas minhas crianças a chupar cana, que eu cresci dessa maneira, né? Peguei e quebrei uma cana ali. Quebrei uma cana e levei lá onde eu ainda estava brincando primeiramente. E falei assim: fique brincando aqui que eu vou pegar a faca lá para descascar a cana para nós. E fui lá, peguei a faca e afiei a faca bem afiada, mas afiei esse tinindo. E aí o pequenininho pegou a mão, veja como é que é a mão, veja a mão de Deus agora. O pequenininho pegou a motinha, subiu na rampa, onde ele ia descer. Eu acabei de afiar a faca, com a faca na rampa descer para descascar a cana. E tinha umas fumacinhas aí que estava queimando ali, mas tinha umas brasinhas ali. Adivinha o que aconteceu? Ele desceu em direção ao fogo. E eu naquele desespero, com a faca na mão, desci o degrau. E cheguei assim, eu cheguei que eu parei assim, Deus pegou aquela faca na minha mão, ó como é que eu gostei assim, ó. Jogou a faca para cá. A faca para cá, eu com esse braço eu acudi ele, aí eu tremia assim, eu tremia naquele momento assim, de ver a mão de Deus naquele momento. Aleluia. Porque se eu fosse correndo para tentar pegar ele, eu ia pegar, ia enfiar a faca. E Deus, a hora que eu cheguei perto dele, a faca veio para cá, e eu com essa parte do braço, eu acudi ele para não cair ali. Eu digo: Jesus. Daqui a pouco eu fui no livro. No hospital. Fui puxar uma tábua, caiu, com o peito de ferro, quase pegou no coração, o ferro, deu bem aqui, não. Ficou a marca no ferro, e ligou do hospital. Eu estava no hospital, deitava no carro, aí eu só peguei e agradeci a Deus. Louvei a Deus e agradeci a Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Quando Deus está no controle de uma casa, de uma família, Ele é Deus. Glória a Deus. Não podia deixar de testificar. Depois eu olhei para aquela cana assim, olhei para aquela faca, olhei e disse: e o que às vezes olhava para mim, dava risada assim, que livramento da morte. Deus fiel. A gente fala que a faca é perigoso para mão de criança, mas a mão de adulto também é. Só que ali foi um livramento, porque no meu desespero de tentar acudir ele, eu fui com a faca na mão, só que Deus tirou a faca para cá e eu com o braço assim, livrava. Glória a Jesus. Que você possa acreditar, Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Deus é o Deus do livramento. Glória a Deus. Às vezes você fala, uma fatalidade, mas às vezes a pessoa não está na presença de Deus. Porque Deus, todo o nosso corpo, quando nós estamos na presença de Deus, é controlado por Ele. Eu já vi testemunho de motorista, irmão, que dormiu no volante, dormiu, pagou, e o carro foi embora, e não aconteceu nada, porque Deus é o controlador de todo ser humano. Amém? Você possa
e saber que Deus é Deus. Vamos conhecer nessa noite os nossos visitantes que nos visitam pela primeira ou segunda. Desse lado aqui tem alguém que nos visita? Tem um irmão lá. Aqui no meio tem, nesse corredor tem alguém. Desse lado tem alguém. Então vamos ficar em pé e vamos saudar este irmão. Vamos dizer assim: esta é uma parte de Cristo que ama você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas também. Eu convido os diáconos. E acho que quem vai adorar a Deus nesse momento, enquanto o irmão recolhe a oferta, e convida ali o nosso irmão Wagner para vir fazer esta oração pelos ofertantes, enquanto o irmão vai adorar a Deus. Ou qual irmão que vai adorar a Deus? O irmão Clérison. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus, eu salvo a igreja da paz do Senhor Jesus. Pedir para o irmão se põe em pé, por gentileza, e vamos orar. Aleluia, Jesus, querido, bendito é o Senhor para sempre. Quem puder, por gentileza, se puder, Deus está. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite na tua casa, Senhor. Nos abençoe, Senhor, esteja conosco. Ó, Senhor, dai saúde, felicidade e paz, Senhor. É o Senhor que abre as portas, as prosperidades, Senhor Jesus. Abençoe a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor. Aquele que não tem condições agora, Senhor, prepare e abençoa, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor é a terra. O Senhor é que manda o alimento, louvado seja Deus. Bendito é teu nome, ó Senhor, dê uma ordem, a natureza obedece. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem preparado, tem abençoado, por a prosperidade. Repreenda o quebrador, Senhor Jesus, e abençoe a cada um. Eu te peço em teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que seríamos de nós sem a mão do Senhor para nos proteger, para nos amparar? Os irmãos podem se sentar. Você pode crer, irmão, que existe um Deus cuidando de mim e de você. Senhor Jesus, já não queremos ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
oportunidade para o irmão, uma irmã que quer cantar um louvor ou dar um testemunho, que ainda temos tempo ainda, contar uma bênção que você recebeu de Deus, ou cantar um louvor a Deus. A oportunidade está aberta. Se você sentir do Espírito aí, levante e venha. Louvado seja Deus. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pedir a participação do irmão Júnior para fazer a segunda para mim no... Glória a Deus.
Deus, as palmas são de vitória para Jesus, amém? Uma madrugada eu cheguei em casa com muita dor de dentro. E eu tinha comprado o Anador e me indicaram mais um remédio lá que era bom. E eu peguei naquela situação que estava ali, peguei, sabe de uma coisa, vou tomar dois. Eu não podia, tinha que tomar um de 12 horas e o outro também ia ser quase a mesma coisa. E eu tomei dois. Digo, ou ele dá uma acalmada agora para mim dormir, né? E me deu aquela acalmada. Sabe o que Jesus mostrou para mim? A morte. Sabe como é que é a morte? Um monte de luz veio sobre mim e estava me levando. Um monte de luz. Fazia aquela força sobrenatural e ia me tirando. Ia me tirando. E eu ali lutando com aquela situação. Aí ele disse para mim: você viu o que você fez? Naquele momento eu me acordei, assustado, desesperado. Olhei para o meu quarto, vi todas as coisas ali e fiquei pensando. Às vezes nós procuramos a morte. Ele mostrou para mim: olha a morte te pegando. Mas aquele tipo assim é uma coisa muito incrível. Você vai subindo e aquela luz vai te levando, vai te arrastando. E você vai lutando muitas das vezes para não ir, mas ela vai te levando. E aí ele falou para mim assim: isso é o meu livramento para você. Daí levantei, agradeci a Deus. Agora chega a tomar certinho, de 12 em 12 horas. Amém? Deus é Deus do livramento. Às vezes a gente quer atravessar o propósito ali, aí acontece o seu domingo. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra nessa noite. Quero chamar as crianças aqui para a gente orar e chamar o irmão Júlio para fazer essa oração para as crianças e orar para o pastor, o qual vai trazer a mensagem aos nossos corações. E vamos ter fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Vamos orar por essas crianças. Sim, ó Deus. Antes de orar, eu quero te chamar para a tua responsabilidade de pai, de mãe, de avô, de tio, para que você crie juízo e traga teu filho na igreja. Se gostar do que eu falei, muito que bem. Se não gostar, tá bom do mesmo jeito. Meus filhos são adultos já. Tenho 2 filhos, um engenheiro formado, o outro está se formando. Menino com 15 anos, 16 anos, está na outra igreja da mãe dela. Fui criado na igreja, minha mãe me arrastava para a igreja. Hoje, acordava cedo na escola dominical, eu falava assim: eu não quero ir. Ela falou: você vai, querendo ou não querendo, você vai. Né? E hoje eu posso dizer que eu sou um homem honrado, pai de família, casado, quase há 30 anos com a mesma mulher. Tenho meus filhos, sou conhecedor da palavra do Senhor. Tenho um monte de defeito, um monte de pecado, mas eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quer um futuro abençoado para o seu filho, se você quer um futuro abençoado para a sua filha, se você quer um futuro abençoado para o seu neto, crie vergonha, traga ele para a igreja. Tenho certeza que seu filho e seu neto talvez hoje estejam assistindo televisão. A responsabilidade não é do pastor, não é da professora, não é da pastora, é tua. Deus deu herança para você, não foi para mim. A herança que o Senhor deu é para você. A Bíblia diz que os filhos são como aljava, como flechas na aljava do guerreiro. Quer dizer que você tem que pegar teus filhos e preparar como uma arma.
está entendendo o que eu estou falando aqui. Não me leve a mal. Eu sou meio áspero no falar. É o meu jeitão brucutu de ser mesmo. Eu sou chuco. Mas isso é uma coisa que eu tenho, é amor pelas crianças no meu coração. Hoje na escola dominical, né? Helena, sem H, e Azaf, estavam os dois sentadinhos ali, ó. A gente desceu para a salinha, conversamos, oramos com eles. Eu fiquei admirado de perguntar para essas duas crianças aqui, ó. Vocês oram? Eles começaram a me contar que oram e como eram as orações, que Deus responde as orações. Então, se você quer ter teu filho abençoado também, traga ele para a igreja. Criança não se manda. Quem manda na criança é o pai e a mãe. Criança não tem. Manda quando tiver a casa dele. Quando estiver morando no teu teto. Quem manda é você. Amém? Receba essa autoridade em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aqui para frente. Não pode vir com camisa só do Corinthians, do Flamengo não. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela vida dessas crianças que estão aqui, Senhor. Meu Deus, que nós como igreja venhamos a aprender a amá-las. Que nós como igreja venhamos a entender da responsabilidade que há sobre as nossas vidas. Meu Deus, um cuidado com essas crianças. Eu peço, Pai, que o Senhor capacite as professoras cada dia mais, derramando da unção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, na autoridade que o Senhor tem me dado como Pai, tenho filhos abençoados, porque o Senhor tem me dado esta benção. Eu abençoo a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Pai do Senhor, ainda em pé, nós vamos levantar um clamor por duas crianças. Grande Deus, aleluia. Pela neta do irmão Abedir, que está internada lá no hospital regional. E está na UTI, gente. Vamos orar. Netinha dele. Se ele não pode vir hoje por causa disso. E também pelo menininho da irmã Selma, do Paulo, que teve uma fratura no braço, teve uma queda ontem e fraturou. Lá nós vamos estar orando por essas crianças. Quero chamar o pastor Lauro aqui à frente para estar fazendo essa oração. E coloque aí diante do altar do Senhor, se você está enfermo, está com problema de saúde, coloque diante do altar de Deus e creia que o Senhor já está entrando com a providência. Amém? Pastor Lauro vai estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na presença de Ti neste momento, Senhor. Colocamos, Senhor, as pessoas, Pai, que precisam das nossas orações. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, Pai. Venha ao encontro, Senhor, neste momento, Senhor. Nós, como servos da Tua palavra, Senhor, repreendemos todo o mal, repreendemos toda a enfermidade, ordenamos em nome de Jesus que essas pessoas que são carentes da bênção do Senhor sejam abençoadas por Ti, Pai. Continua nos abençoando, Pai. Nessa noite nós pedimos e recebemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda em pé, já vamos sentar e ficar uma hora sentados, meu amigo. Quero chamar aqui à frente o irmão José, a irmã Vitória. Nós vamos orar pelo Caleb. Meu companheiro, né? Caleb. Josué Caleb. Caleb fez um aninho nessa semana. Nós vamos orar por ele como igreja, abençoar essa criança. Primeiro aninho de vida. Glória a Deus. Josielzinho, né? Josielzinho. Que bênção, né? Vamos cantar parabéns para ele, amém, igreja? Parabéns para você, nossa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, conquista o seu lar.
presente de Deus para essa família amada que nós tanto prezamos. Estende tuas mãos para cá e vamos orar. Pai de poder e glória, obrigado pela vida desta criança, Caleb, que o Senhor enviou a esse mundo com o propósito de abençoar essa casa, essa família, os teus filhos que aqui estão. Obrigado, Deus, uma criança linda, perfeita. Ó Deus, te louvamos pela vida dele, por tudo que ele é, representa. Abençoe ele, seu crescimento, guarda, livra. Te agradecemos pelo primeiro ano de vida dele. O Senhor tem abençoado, Senhor, esta criança. E creio uma grande obra na sua vida, Senhor. Que ele possa, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que venha obter a cada dia o cuidado, ó Deus, amoroso e carinhoso dos seus pais, assim como eles têm feito, mas principalmente os teus cuidados, ó Senhor, que o Senhor o livre de todos os males deste mundo e abençoe o futuro dele de uma forma graciosa, no nome de Jesus Cristo. Que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos da sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Maravilha. Amém? Pode sentar, gente. Queridos, vamos abrir em Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas 23. Evangelho de Lucas 23. Só 43. Evangelho de Lucas 23, 43. Eu coloquei o microfone ali, eu vou cantar um louvor antes de pregar. Quem souber, canta junto comigo. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando nas marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. Cante, igreja. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você
O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Amém? O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quem crê nisso? Queridos, vamos ler Lucas 23, 43. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Olha, gente, que palavra aquele cidadão ali recebeu, uma palavra de firmeza, uma palavra de segurança, uma palavra de garantia. Nós estamos aqui nas 7 frases que Jesus falou na cruz e conciliando isso com bênção de Deus para as famílias. É um mistério grande, mas o Espírito Santo vai conceder graça a Deus para que nós possamos ter uma revelação de Deus em relação a isso. Pois nós sabemos que a cruz foi o maior evento de todos os tempos, o maior evento da humanidade. Não tem nada que sobressaia aquilo que aconteceu naquele dia tremendo e incomparável, onde o próprio Deus encarnado doou sua própria vida por tão grande amor. Porque, conforme o evangelista João declarou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não me canso de citar este versículo, porque muito me abençoa. Nós percebemos aí o grande amor de Deus, a quantia que Deus valoriza os homens, a quantia que Deus valoriza as famílias. E isso precisa impactar sobremaneira as nossas vidas. E se ainda não impactou, queridos, algo está muito errado conosco. Muito errado mesmo. Aí nós precisamos rever conceitos. Eu estava assistindo hoje uma matéria no YouTube de 2 grandes atores. O primeiro deles, Mel Gibson, que hoje também é diretor. E o Mel Gibson, ele vivia uma vida vazia, pela matéria que eu estava assistindo, até um dia que ele resolveu ler uma Bíblia. E ali ele se deparou exatamente com a pessoa de Jesus Cristo, e ele começou a aprofundar. De repente ele teve a ideia de fazer um filme. E todos nós conhecemos muito bem qual filme ele fez, A Paixão de Cristo. Ele procurou ali um ator que fosse diferenciado. E de repente ele se deparou com John Caviezel. E quando ele propôs para o John Caviezel que ele atuasse nesse filme, esse ator não hesitou, não pensou 2 vezes, mesmo sabendo de todas as relevâncias e do preço que ele poderia pagar, até mesmo ser cortado em Hollywood. O que muitas pessoas anseiam como sucesso, como realização, ele já estava nesse meio, mas aí, devido à proposta de atuar naquele filme, ele pensou: não, se eu hoje tenho 33 anos, exatamente a idade que Jesus Cristo tinha quando foi crucificado, e as iniciais do nome dele, exatamente as mesmas iniciais de Jesus Cristo, John Caviezel,
ele pensou: eu vou atuar e vou me doar de corpo, alma e espírito a isso. E queridos, o que este homem sofreu, até um raio caiu dele. Teve problema pulmonar, teve problema cardíaco, teve que fazer 2 cirurgias cardíacas. O Mel Gibson, ele procurou recursos para que alguém pudesse financiar o seu projeto, o seu filme. Ninguém quis, mas ele tirou do seu próprio bolso 60 milhões de dólares para que esse filme viesse às nossas telas. E, queridos, eu creio que muitas pessoas neste mundo foram impactadas assistindo ali a crucificação do nosso Salvador. E o Evangelho foi pregado a muita gente. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo? Quem assistiu? A maioria assistiu, e é um filme muito forte mesmo. É difícil não se emocionar. E conhecendo todo o contexto também histórico, o contexto das gravações, nós percebemos, queridos, a fúria do inimigo para que as pessoas não sejam abençoadas com a mensagem da cruz. E a quantia de pessoas assim que podem nem estar dentro de igrejas, de repente tem uma experiência única, exclusiva com Deus, e aquilo ali se transforma em algo tão importante, tão impactante, tão relevante, que a pessoa muda de pensamento, se transforma, verdadeiramente se liberta, cria outras convicções na sua vida. Agora, se nós, amados, muitas vezes estamos aí 20 anos, 30 anos ou 10 anos dentro de uma igreja, mas a mensagem da cruz é como se nada significasse para nós, e o Evangelho fosse assim, só algo importante, mas sem tão grande significância, é necessário revermos conceitos. Porque a partir do momento que nós temos uma testificação real do Espírito Santo nas nossas vidas acerca da profundidade e do valor da cruz e do valor que Jesus tem, um valor imensurável, sempre tem sido. E nós precisamos, queridos, adentrarmos cada vez com mais intensidade para vivenciarmos este amor de verdade, adentrarmos na presença de Deus, para que não venhamos nos comprometer com coisas que tirem o nosso foco e façam desvirtuar a intensidade desse amor. Jesus ali na cruz, ele pregou o perdão, mesmo nós não merecendo, e isso precisa ser transportado a todos. Nós precisamos, amados, perdoarmos, e isso eu já comentei aqui nessa manhã. Hoje na escola bíblica eu estava falando sobre o evangelista Marcos. Ao que tudo indica, Marcos, que escreveu o Evangelho, ele foi discípulo de Pedro. Ele foi seu pai espiritual. E em determinado momento, Marcos, ele foi pivô de uma briga entre dois grandes homens de Deus, Barnabé e Paulo. E na primeira viagem missionária estavam exatamente esses três, Paulo, Barnabé e João Marcos.
Chegaram em determinado lugar, João Marcos abandonou-os na sua primeira viagem missionária. Depois, na segunda viagem, Barnabé queria levar Marcos novamente consigo, mesmo diante daquele abandono, e Paulo não quis. Aí os dois acabaram brigando, ou seja, houve ali uma separação. Isso é difícil de acontecer no meio evangélico, é difícil de acontecer numa família. Esses problemas que podem até causar transtornos, divisões. Barnabé foi para um lado com Marcos, enquanto Paulo pegou Silas e foi para o outro lado, para a sua segunda viagem missionária. Mas depois, quando Paulo está praticamente no final da sua vida, ele está fazendo menção de João Marcos, que ele foi muito útil para o ministério. Ou seja, houve um conserto, houve uma reconciliação, houve um perdão, e o perdão tem que haver no meio do cristão. Muitas vezes nós pensamos, pessoas saem da igreja, nós ficamos achando, isso é coisa do inferno, isso é do diabo, ficamos achando um monte de coisas para justificar isso. Mas, queridos, se uma pessoa sai de uma igreja e vai a outra, sem problema. Se sai de uma igreja, que não sai por rebeldia, por levante, por facção, pode até haver divergência, mas que saia com a bênção. Às vezes não é o seu ambiente, às vezes não se sente bem, ou até mesmo teve uma divergência teológica. Esse tipo de coisa acontece, mas o que não pode acontecer é inimizade, é falta de perdão, é acontecer brigas por vaidade, brigas por picuinhas, brigas por bobagens, por opiniões diferentes, que acabam gerando aí divisão, facções, e muitas vezes pessoas tendo respaldo na rebeldia. Isso pode acontecer. E na família, queridos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É necessário haver um temor de Deus e um conhecimento da verdade, para que, amados, nós convivamos, até mesmo havendo divergências, diferentes opiniões, mas tem que haver o amor e o perdão, conserto de relacionamentos, restauração de relacionamentos. Isso é fundamental. Jesus falou assim na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A pessoa pensa que está agindo certo, está agindo correto, mas às vezes tem o respaldo da ignorância. Pai, perdoa-lhes. Segundo ponto aqui, Jesus está dando garantia de salvação àquele ladrão que estava com ele ali no momento da crucificação. O que falou alto na vida daquele homem? Reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados, das suas transgressões. Isso tem que fazer a diferença também nas nossas vidas. Enquanto um prepotente, mesmo quase à beira da morte, orgulhoso, se é o Salvador, desça daqui, salva a ti e salva a nós também. Com certeza esse, conforme a palavra aí do nosso irmão Isaac, na parábola do fariseu e do publicano, aquele que se exaltava, cheio de arrogância e de orgulho, ele não foi justificado, se considerava melhor e dessa maneira escarnecia, zombava, provocava, humilhava. Tem pessoas assim, infelizmente. Mas a pessoa que está ali e que verdadeiramente sabe que é limitado, que é falho, que é pecador, que é transgressor, isso faz toda a diferença diante de Deus. E Jesus deu a garantia
aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A humildade tem que ser um fator preponderante nas famílias, para que haja a bênção de Deus. Quem deseja a bênção de Deus para a sua casa e para a sua família? Nós vemos que Deus responde à questão da humildade. E queridos, Ele tem salvação. Não importa quem quer que seja, não importa a que nível está, se está afundado, se está no lamaçal, se está no abismo, se está perdido, se está viciado, Jesus é poderoso para salvar. Tudo depende da busca daquele que ama, daquele que se interessa pelos seus. No último momento, aquele homem foi salvo por Jesus Cristo. Aleluia. E ele foi respaldado ali também por sua humildade. Terceira frase de Jesus na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele se dirigiu ao discípulo amado e à sua mãe Maria. Ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E ele se dirigiu ao discípulo amado João e falou assim: eis aí a tua mãe. Ao mesmo ponto que ele estava ali entregando a sua vida, ao mesmo ponto que ele estava ali à beira da morte, ele está preocupado com cuidado, ele está preocupado com relacionamentos, ele está preocupado com ambos que estão ali aos pés da cruz. Ele está dando direção. Ele está dando direção. Interessante que depois disso, João levou Maria para sua casa. É esse cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Interessante, queridos, que quem era filho de Maria era Jesus. Jesus, ele era um primogênito. E obviamente que Maria já era viúva. Então ele está num momento terrível, se sentindo desamparado, mas mesmo assim ele está preocupado com o bem-estar da sua mãe. Nós vemos que hoje filhos muitas vezes estão deixando a desejar nesse sentido. O apóstolo Paulo declarou, queridos, que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos seus pais. Mas, na verdade, o que a Bíblia reza, o que nós vemos como princípio, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento: honra o teu pai e a tua mãe. Princípio de honra. Princípio de honra. A minha mãe já não está comigo, ela está no meu coração porque o amor é eterno. Mas muitas vezes eu me culpo. Poderia ter sido muito mais atencioso, poderia ter sido muito mais carinhoso, poderia ter honrado muito mais, ter abençoado muito mais, poderia ter zelado muito mais por esse amor. E ao meu pai também. Hoje eu sinto muita saudade deles, com toda certeza. Penso que não fui um mau filho. Claro que eles se preocuparam muito comigo, mas poderia ter feito muito mais por eles, poderia ter honrado muito mais eles. E Jesus, como um bom filho, ele está preocupado com a sua mãe, mas também ele está preocupado com o seu discípulo. Eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho. Relacionamento, valorização de relacionamentos na família, na casa. Isso é muito importante, é fundamental. Amarmos enquanto nós temos tempo, porque quando as pessoas morrem, daí não adianta.
homenagear, não adianta chorar, não adianta bancar, não adianta enviar a coroa mais bonita, não adianta, aí já foi, já deu, deu o que tinha que dar. Não está aqui algo que eu presenciei de uma família muito bem, de outra cidade onde eu pastoreei, e tinha um menino que fazia engenharia aqui em Ponta Grossa. E esse menino, ele vinha para cá com dinheiro contadinho, da marmita, disso, daquilo, uma família muito rica. Mas quem administrava o dinheiro dele eram os seus irmãos. E tudo ali no extremo. Ele vivia praticamente sufocado, fazendo engenharia, um menino muito inteligente. E um dado dia, queridos, esse menino teve um acidente de madrugada aqui, alguém furou a preferencial, bateu nele, e ele pulou para fora do carro, bateu a cabeça e morreu. O menino, eu acho que 22 anos, muito inteligente. E aí o que esses seus irmãos fizeram? Foram lá e compraram um caixão mais ou menos de 10 mil reais. Nós chegamos no velório dele, um baita de um caixão, amarelo, coisa bonita. Nunca vi um caixão bonito, mas aquele era. Gente, que tristeza. Depois que morre, não adianta homenagens, não adianta palavras. Lágrimas são lágrimas de crocodilo. Tem que fazer enquanto tem vida. Tem que valorizar, tem que estar perto. Tem que amar. Tem que honrar. Filhos que não honram seus pais. Pais que não cuidam e não zelam por seus filhos. O filho deve obediência e amor ao pai. E o pai, conforme disse o nosso irmão aqui, tem que cuidar do filho no sentido de encaminhar o filho no caminho que ele deve andar. Isso é bíblico. Como pode, queridos, muitas vezes nós somos tão negligentes nesse ponto, porque se nós não estamos discipulando os nossos filhos com zelo, com amor, com consideração, prezando pela alma deles, o diabo está tendo esse acesso e está fazendo do jeito dele. Eu não tive o prazer de ser criado numa igreja. Então, queridos, com 11, 12 anos, eu estava lá, bebendo, fumando, experimentando maconha, cheirando cola, e eu era uma criança. E por que, queridos? Eu cresci largado. Os meus pais nunca chegaram para mim: olha, filho, isso é errado, vamos para a igreja, tal hora da noite em casa. Nunca. Coitadinho do meu pai gostava também de uma caixa de vinho. E por ele, queridos, ele não estava nem se eu estava bebendo, não estava, ele achava que ainda era certo e que eu estava no caminho certo, mas não estava. Hoje eu percebo, graças a Deus, os meus filhos não são filhos perfeitos, mas estão no caminho estreito, porque eu criei eles no caminho que eles devem andar. Aí quando cresce e pega uma certa idade, segue as suas próprias rotas e toma as suas próprias decisões. Mas a palavra nós ensinamos, a direção nós damos. Eu não posso me culpar de ser inteligente e nunca ter falado aos meus filhos: olha, isso está certo, isso está errado. Talvez se chegasse mais e perguntasse mais opiniões, poderiam ter outras decisões também na vida. Só que sim, às vezes nós pais, queridos, achamos que daí somos inconvenientes se adentrarmos em algumas particularidades com os nossos filhos a partir do momento que eles se tornam pessoas adultas. Porque daí, às vezes é coisa de falar e eles ouvir por aqui e soltar por aqui.
Agora, queridos, Jesus está dando direção, valorizando o relacionamento. E João também levou Maria para sua casa e não era filho de Maria. Queridos, que valor que nós, como família, estamos dando aos nossos, que bem que nós estamos fazendo, que consideração nós temos. Estamos chamando para um cafezinho, estamos chamando para um almoço, para uma janta, estamos sendo atenciosos, está precisando de alguma coisa, não está, está bem. Até que ponto nós estamos valorizando os da nossa casa? Talvez nem os da nossa casa nós valorizamos e vamos valorizar os de fora. Talvez nem os da nossa casa nós estamos honrando e vamos honrar os irmãos da igreja. Queridos, talvez tenhamos que fazer alguns consertos, porque Jesus, morrendo, Ele fez a parte dele, deu direção, valorizou os relacionamentos, que prevaleça o amor, que prevaleça o respeito, que prevaleça a honra. Antes de morrer, Jesus estava ministrando. Aí Maria foi lá com os outros irmãos de Jesus, e alguém foi avisar Jesus: olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Quem é minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que fazem a minha vontade. Mas depois disso, ele chega, o único que permaneceu com ele foi João. Ele está ali mamando, vendo o filho sendo crucificado. Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Unidade, amor, relacionamento, consideração. Essa palavra tem que falar com você ou não? Quarta frase de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salvador do mundo se sentiu desamparado em determinado momento, por amor de mim e de ti, por amor da minha vida e da tua vida. Valorize esse amor. Ame a Jesus com toda a força do seu coração. Ame os da tua casa também, porque Jesus, conforme os evangelistas Mateus e Marcos registraram, Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E Ele deu o mandamento: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Teve um momento muito triste na crucificação, onde ele se sentiu altamente desolado, mas por amor. E esse amor tem a ver com o discipulado. É o mesmo amor que nós devemos, pelo menos, tentar praticar uns pelos outros, amando os nossos, como entrega, como sacrifício, com empatia, com abnegação, abrindo mão do egoísmo e do egocentrismo da nossa parte, da parte humana, para que o outro possa ser abençoado. Consideremos uns aos outros, para que verdadeiramente vivamos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Quinta frase de Jesus: tenho sede. Jesus foi homem, e como homem vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos.
e conhece muito bem as nossas limitações e sabe que nós somos pó. Ou seja, na nossa casa, amados, você está lidando com pó, está lidando com gente limitada, está lidando com gente falha. Aí muitas vezes se quer cobrar só do outro, mas já pensou em cobrar de si mesmo, a fim de ser melhor? Já pensou em aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, para que possa ter um bom relacionamento na sua casa? Às vezes, né, queridos, nós explodimos por tão pouca coisa, por pontos e vírgulas, acabamos virando a face um para o outro. E gente, é até compreensível, porque nós somos humanos. Se Jesus sentiu sede na cruz, Ele sabe, conhece muito bem as nossas necessidades, sabe da nossa humanidade, conhece a nossa estrutura, e que nós também tenhamos essa mesma compreensão e tenhamos paciência uns com os outros, paciência, perseverança. Sexta frase: está consumado. Jesus concluiu uma grande obra em nosso favor. Quem celebra Ele nessa noite? Mas não pensando em você só como indivíduo, mas pensando na tua família também. Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A salvação para aquele que você não acredita que possa ter um encontro com Jesus, ele pode ter. Creia nisso. Creia. Se Jesus declarou estar consumado, a obra foi intensa. E Paulo escreveu na Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A obra foi concluída. Jesus trabalha até hoje e trabalha para salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sétima frase de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem pode celebrar o Senhor Jesus por isso? Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância, mas ressuscitou para que muitas coisas também ressuscitem nas nossas vidas, e para que você possa ainda nessa noite receber aquilo que vem do trono da graça de Deus, para que você possa receber o renovo de Deus, para que você possa receber o pacto de Deus, para que você possa receber a unção de Deus, para que você possa receber o bálsamo de Deus, para que você possa receber algo tão tremendo e maravilhoso da parte de Deus, que você vai testemunhar que Ele está te concedendo isso nessa noite. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Aleluia. Fique em pé nesse momento. Entregue-se também por Ele. Faça uma entrega. Tem um propósito no teu coração, um propósito abençoador. Jesus, quando mencionou isso, o propósito estava aí efetivado, e um propósito abençoador, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Deus tem cura para as famílias. Deus tem cura para as famílias. Quem toma posse da cura do Senhor, daquele que entregou o seu Espírito, pensando em mim e em ti, pensando nas nossas famílias. Feche teus olhos na presença do Salvador, que é Jesus. Entregue os seus, entregue os seus filhos, entregue os seus pais, entregue aqueles que estão desviados, entregue aqueles que você pensa não tem mais jeito, mas o Espírito Santo diz: tem jeito sim. Deus é surpreendente. E Deus pode agir ainda hoje. E Deus pode agir a qualquer momento. Creia. 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 O Espírito de Deus está aqui. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, se essa palavra tem falado ao teu coração, você quer a bênção de Deus para a tua casa.